Fala pessoal, Luiz aqui na área, dicas de negócios, voltando com mais um vídeo aqui no canal, tá galera? Lembrando que a gente fala sobre dicas de importações, negócios, reacts também tem aqui, e hoje eu vim trazer uma talvez oportunidade ou não, cara. Eu não indico que você faça isso, mas se você viu pela legenda, já deve saber que se trata de como investir dinheiro e ganhar com juros. Mas como fazer isso? Agiotagem não, né, galera? Então, bora para esse vídeo. Fica aqui comigo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele gancho do like e bora pro vídeo. Eu estava pensando, cara, sobre a questão de guardar dinheiro. Eu sei que muita gente tem um tabu quanto a isso, né? Porque às vezes não vem nem de família. A minha família mesmo, geralmente o pessoal mais gasta do que guarda dinheiro, cara. Eu nunca tive um exemplo sobre guardar aquele valor ali mensal, seja quando eu estava com negócio próprio, até então, depois CLT, enfim, cara, eu não guardava. O que eu guardava ali era para alguma conta a curto prazo ou alguma compra a curto prazo, mas sempre com aquele intuito de gastar aquele valor. E aí eu comecei a trabalhar com internet e começou a abrir um pouco mais o leque, né, de conhecimento, produzindo conteúdo em outros nichos também, né? E eu via muita gente falando sobre CDB, investimento em caixinha de bancos, via também corretoras e misturou tudo isso na mente, né, cara? Você vê aquela bomba de informação quando você abre o YouTube e quando vê investimento, cara. Tem de tudo aí para investir. Eu disse, cara, o que eu vou fazer para iniciar? Primeiro, eu tenho que ver as fontes de renda que eu tenho. As fontes de renda, primeiro, tem algumas vendas online, que como eu falei para vocês, né, galera, para quem acompanha aqui o canal, a loja que eu estava, há uns 4 anos, eu quebrei, tá, pessoal, essa loja, e comecei com a criação de conteúdo digital. Então se tornou um negócio, ganhos como afiliado e também com monetização. E além disso, eu também trabalho com vendas no setor de varejo. Então, são duas fontes de renda. E em paralelo, como eu tenho clientes ainda lá da loja online e também da loja física, eu ainda busco atender esses clientes. Então, é uma renda mais paralela. E daí são 3 fontes de renda, sendo uma totalmente previsível, que é do setor de vendas que eu trabalho, e outra que é de monetização, é mais previsível, porém eu não tenho certeza mais ou menos de quanto eu vou ganhar. Pode ser um pouco mais em um mês ou um pouco menos, vai depender aí das visualizações, do desempenho dos canais, etc. Mas daí eu pensei, como eu vou organizar isso? Eu preciso investir. Mas até então, naquele momento que abriu a mente, eu não tinha ainda um valor ali para investir, porque eu tinha algumas outras contas, cara. Comecei a organizar muita coisa ao meu redor, né, cara? Comecei a investir em algumas coisas ali, principalmente para o meu conforto pessoal, que eu acho que isso é muito importante também na sua caminhada. E depois eu disse, cara, e se, não aconselho que você faça isso, tá, pessoal? Mas eu fiz. E se eu utilizar algo que eu já utilizo para comprar, mas se eu utilizar para investir e ganhar os juros e os juros, pagar os juros que eu estou pagando. Deu para entender? Então eu fui lá e utilizei isso daqui, galera. Não é a carteira. Isso daqui. Não posso mostrar qual é a empresa, né, pessoal? Mas cartões de crédito. Dá para ver daí? Acho que dá. Pessoal, por que isso? Lembrando que a gente costuma gastar muito no cartão de crédito. E se a gente pudesse, a gente que não tem hábito de investir, então tirar aquele valor ali mensal pode ser muito sacrifício para você. Geralmente você consegue pagar uma parcela de um computador novo, de um celular novo do ano, e consegue pagar em 12 meses ali regrado, cara. Você tira um dinheiro que parece que você não sabe nem de onde sai, cara. Tá as contas tudo ali contadas e você tira aquele dinheiro ainda para pagar aquele objeto. Agora, por que para juntar dinheiro tu não consegue? É a mesma coisa eu, cara. Então, quando eu passei por esse momento, eu disse, cara, primeiro eu já sei as fontes de renda que eu tenho, então mais ou menos estipulado o que eu ganho no mês,
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou liquidar boa parte das contas desses cartões e vou ver quanto de limite eu posso tirar e aplicar um investimento que me retorne o valor que dê para pagar os juros e me retorne ainda um valor acima daquele que eu investi. E daí eu fui pesquisar, cara. Eu utilizei, primeiro, eu separei os valores dos cartões até então que eu devia, liquidei aqueles cartões, foquei em um deles, que tinha um limite maior, fui pesquisar depois sobre investimentos. Até então, eu cheguei, quando eu tirei o primeiro valor, né, o primeiro aporte, que se você viu aqui por esse vídeo, você viu que foi em torno de... Passou um pouquinho, tá, pessoal? Depois eu vou complementar aqui, mas foi em torno de R$ 8.500, cara, que foi o valor que eu tirei de crédito. E daí eu fui ver qual era a melhor opção. Primeiro as caixinhas, aí as caixinhas, cara, eu olhei assim, uma tem, aliás, em um banco tem um limite de 5 mil por cada caixinha que você cria, né? E uma delas é até 115% de rendimento, enquanto as outras ficam por volta de 100% do CDI. Mas daí você teria que fracionar, e quando você junta o montante investido, é muito melhor em uma única aplicação e não separado. Porque aí uma rende o valor, mas é sobre aquele 5 mil, e a outra rende 100% em apenas 5 mil. E eu tinha um valor um pouco maior, que era R$ 8.500 do valor que eu tinha tirado dos cartões. De um cartão, né, cara? E daí, o que é que eu pensei? Eu vou olhar na parte de corretora. Na corretora deve ter mais oportunidade. E daí, eu fui lá na corretora do próprio banco e tinha várias opções. LCI, LCA, tinha parte de Tesouro Direto e tinha parte de CDB. Eu olhei bastante o LCI e LCA porque é isento de imposto de renda, tá, pessoal? Então é bem interessante a aplicação no LCI e LCA. Eu fiquei até tentado em aplicar. E algumas das aplicações em si têm aplicações de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, quanto mais você deixasse o tempo aplicado o valor, e também dependendo do valor que for aplicado, você teria um rendimento cada vez maior. Então, apareceu uma oportunidade. Um CDB que estava pagando, mesmo com o imposto de renda, que o CDB tem imposto de renda sobre aquele valor que foi do rendimento, e mesmo assim, pagando imposto de renda, ele ainda saía na vantagem de qualquer LCI e LCA que são isentos de imposto de renda. E aí eu disse, é esse daí. Aí eu fui lá e fiz uma aplicação de um valor que era para um projeto de médio e longo prazo, então é importante que você se previna quanto a isso, né, na hora de investir. E galera, esse investimento era para cerca de 2 anos. Investindo ali os R$ 8.500, eu teria um retorno de R$ 3.100. Isso mesmo, aproximadamente R$ 3.100 de rendimento, aplicando aquele valor de 8.500 ao longo de 2 anos, tá, galera? Lembrando que quando a gente tira um valor de um cartão de crédito, como esse daqui, você vai pagar a famosa taxa, né? Aquela taxa da maquineta, etc. Mas eu consegui fazer o seguinte, eu tirei aquele valor, lembrando que eu tinha falado para vocês aí no começo do vídeo, que primeiro eu analisei quanto eu ganhava, primeiro eu liquidei um cartão, etc, etc, e daí quando eu tirei o valor, o que aconteceu? Eu tive que pagar um percentual de juros sobre aquele valor de limite que eu havia tirado, que girava em torno aí de R$ 518, mas aí eu fiz o planejamento de quanto eu ganhava e eu analisei, nesse banco, se eu antecipar ainda as parcelas, se eu conseguir daqui para lá, eu vou ter um valor de abatimento sobre esses juros que eu estou pagando, por tirar o limite. E aí, eu parcelei em 5 parcelas e eu paguei esse valor do empréstimo do cartão em aproximadamente 3 meses, cara. Então, caiu ali aproximadamente os juros, né, que girava em torno de 518 que eu deveria pagar ao longo, né, das 5 parcelas desse valor. Eu consegui ali pagar aproximadamente 50 a 80, né? Aliás, paguei em 3 parcelas, né? E consegui ter um abatimento de aproximadamente 50
a R$ 100 no montante final. Então vamos colocar aí arredondando 418 de juros. Beleza, 418 de juros. Mas vamos tirar aí que o rendimento após a aplicação desse valor vai girar em torno de R$ 3.100 ao longo de 2 anos. Então se a gente tirar desses R$ 3.100 menos 418, sobra R$ 3.282, utilizando isso daqui. Cara, pode ser que não faça sentido para você, cara, mas para mim acabou fazendo e deu certo. Tanto que o investimento agora, ao invés de ser o inicial de 8.500, já está passando dos 10. Então, é bem interessante, funcionou para mim, não indico para ninguém, tá, galera? Até porque esse vídeo é só de caráter informativo, né? Como eu fiz aqui para vencer essa parede, cara, que a gente tem para começar a investir. Então eu comecei dessa forma, tá, galera? Mas é isso, espero que de alguma forma essa informação tenha sido útil. Me diz aí nos comentários se você fez alguma maluquice dessa aí que fez sentido no seu bolso. Já comenta aí também para compartilhar as experiências com outras pessoas também que estão começando a investir, ou não, ou pensam, ou ainda acham que ganham muito pouco para começar e tentaram aí alguma opção. Já diz aí nos comentários, e é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Luiz aqui na área, e também vou trazer um novo complemento de como andam esses investimentos agora. Então, é isso, comenta aí, curte, compartilha e se inscreve. Fui!